O mundo do futebol foi pego de surpresa com uma análise avassaladora vinda diretamente da Espanha, onde a imprensa local resolveu abrir os olhos de todos e cravar que a seleção brasileira se transformou em uma verdadeira ameaça silenciosa para esta Copa do Mundo. Quem assiste ao time comandado por Carlo Ancelotti pode até achar que o futebol não é aquele espetáculo plástico de outros tempos, mas os espanhóis foram cirúrgicos ao classificar este Brasil como uma equipe extremamente pragmática, eficiente e fria. E o grande responsável por essa metamorfose atende pelo nome de Carlo Ancelotti, que foi chamado pelos jornais da Espanha de um verdadeiro mágico. Mas o que realmente está por trás desse elogio pesado, e como um treinador estrangeiro conseguiu mudar a postura histórica do país do futebol justamente no momento mais decisivo de todos? Para entender o tamanho do impacto que o Brasil está causando nos adversários europeus, é preciso olhar para o que a imprensa espanhola está enxergando de longe. Eles conhecem Ancelotti como poucos, sabem da sua capacidade tática e de como ele consegue transformar times com problemas em máquinas de vencer. E o que eles estão vendo na seleção brasileira é um reflexo exato disso. O Brasil deixou de ser aquela equipe que tenta dar espetáculo a todo custo e se transformou em um time que sabe exatamente como sofrer, como fechar os espaços, acima de tudo, como golpear o adversário no momento certo. Essa postura pragmática é o que mais assusta as outras potências mundiais, porque um Brasil que joga com a inteligência tática europeia e a qualidade técnica natural dos seus atletas se torna praticamente imbatível no futebol moderno. A imprensa da Espanha destacou que o grande mérito de Ancelotti foi justamente tirar o peso da obrigação de dar show e colocar o foco total na eficiência e na consistência defensiva. Mas o verdadeiro teste de fogo para o treinador e para esse elenco veio com uma sequência impressionante de problemas de bastidores e lesões graves que poderiam ter desestabilizado qualquer outra seleção do planeta. É exatamente aí que entra a magia mencionada pelos jornais espanhóis. Em vez de lamentar as ausências de peças fundamentais ou reclamar do desgaste físico acumulado ao longo da competição, Ancelotti simplesmente reorganizou a estrutura do time de uma forma tão natural que quem assiste de fora mal consegue notar que a seleção está desfalcada. Ele encontrou soluções táticas onde parecia não existir nenhuma alternativa viável, potencializando jogadores que antes eram vistos apenas como opções de composição e transformando o coletivo em uma barreira intransponível. Essa capacidade de adaptação em meio ao caos é o que separa os técnicos comuns dos verdadeiros gênios do esporte. O pragmatismo da seleção brasileira não significa um futebol covarde ou excessivamente defensivo, mas sim uma leitura perfeita do cenário atual do futebol internacional, onde os espaços são mínimos e os erros custam eliminações precoces. O Brasil aprendeu a ser cirúrgico. Se o jogo exige uma postura mais retraída para atrair o adversário, a equipe faz isso com uma disciplina tática invejável. Se a oportunidade de contra-ataque aparece, a transição ofensiva é feita em velocidade máxima com transições rápidas que desmontam qualquer sistema defensivo. Essa versatilidade é o pesadelo de qualquer comissão técnica adversária, pois é impossível prever qual será a estratégia exata que o Brasil vai adotar em campo. Os espanhóis sabem muito bem que na fase de mata-mata da Copa do Mundo, a estabilidade emocional e a solidez defensiva valem muito mais do que goleadas na fase de grupos, e é por isso que eles colocam a seleção brasileira em um patamar de favoritismo tão destacado neste exato momento. Olhando para o cenário das eliminatórias e a evolução da equipe até aqui, fica claro que a mentalidade do grupo mudou por completo. Os jogadores compraram a ideia do treinador e entenderam que a glória máxima exige sacrifícios táticos que muitas vezes passam despercebidos pelo torcedor comum. A imprensa internacional já começou a ligar o sinal de alerta e a espalhar o aviso de que o Brasil não está para brincadeira e que a calmaria do time na verdade esconde uma força devastadora pronta para explodir nos momentos de maior pressão. À medida que o mata-mata avança, a figura de Carlo Ancelotti cresce ainda mais nos bastidores, pois o comandante italiano possui um mapa da mina quando o assunto é vencer competições de tiro curto onde qualquer detalhe decide o destino de uma nação inteira. A Espanha já percebeu o perigo e o resto do mundo começa a olhar com muito mais respeito e temor para o futebol eficiente e cirúrgico que a seleção brasileira passou a apresentar sob o comando do seu técnico mágico. Diante de tudo que foi analisado e dessa transformação impressionante que o Brasil vem demonstrando na competição, a expectativa para os próximos confrontos só aumenta e o debate está oficialmente aberto.
Deixe o seu like se você confia no trabalho do treinador e na força dessa equipe. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas análises profundas do futebol mundial e comente aqui embaixo a sua opinião sincera se você concorda com a imprensa espanhola e se o Brasil realmente se tornou o adversário mais perigoso e pragmático desta Copa do Mundo.